Olá, sejam bem-vindos a mais uma live nossa. Vocês conseguem me ouvir bem, me ver bem? O volume tá bom da voz? Olá, minha mãe tá aí. Acho que é a Débora, né? Veio da Montessori, que legal. Estão me vindo, o pessoal chegando. Bom, hoje o nosso tema é sobre Jean Piaget. A gente falou ontem sobre Maria Montessori. E foi bem legal, né? A gente conseguiu bater bastante pontos. Como eu disse, a gente não tem como expor de maneira exaustiva cada um dos pensadores, porque a gente deveria ter um barulho no fundo, tá? Peraí, deixa eu tentar resolver, peraí. Melhorou? Melhorou? E de Salles Rios. Que bom, Sheila, que você gostou. E a ideia, como eu disse, infelizmente a gente não consegue. A gente não consegue dar conta de um. Ah, que bom, gente. Não sabia que estava ruim. Que bom. Show. E aí, como eu estava dizendo, a gente não consegue dar conta de todo o autor, né? De expor exaustivamente o autor, até porque porque a gente. Porque existem vários livros, né? Só Jean Piaget escreveu 50 livros. Ou seja, se a gente fosse analisar um autor exaustivamente, a gente precisaria no mínimo de uma semana por autor. Né? E claro, né, isso exigiria muito conhecimento, leituras prévias e tudo mais. Mas é que a ideia, como a própria rede propõe, é que a gente consiga introduzir assuntos e analisá-los sob uma perspectiva cristã clássica, né? E também a partir de uma linguagem e de um aprofundamento que qualquer pessoa, seja da área ou não, consiga consiga aproveitar o conteúdo aqui presente, né? A gente tem professores aqui, a gente tem pedagogos, mas a gente também tem pessoas leigas que estão aqui por simples interesse no tema da educação, mesmo que ainda não tenha não esteja na área, né? A gente tem pais que estão começando, então acaba sendo assim. Então, claro, obviamente, você pode falar assim, não, mas eu li tal coisa em Montessori e você não abordou. Claro, isso pode acontecer. Eu li tal coisa em Jean Piaget, isso pode acontecer também, tá bom? E eu tento aqui, obviamente, ser o mais honesto possível, mostrando todos os lados da maneira mais interessante para a nossa discussão possível. Tá? Eu vi que tem o pessoal do Lighthouse, né, que é uma escola cristã bilíngue. Eu não sei exatamente de onde vocês são, não sei se vocês são de São Paulo, não sei se é do Sul, eu sei que é daqui para baixo, se eu não me engano, não é isso? Ou estou errado também, estou falando besteira. Mas eu sei que tem um pessoal aí que se manifestou. Ah, bom, se você puder
é, mande essa live para alguém. Mônica, tudo bem? Olha, só para eu preciso, eu sempre faço isso aqui, quem me segue há um tempo já sabe. Sempre que aparecem pessoas aqui importantes para mim, eu dou uma parada para explicar. A Mônica que comentou ali em cima, a Mônica Andrade, é, ela era a pedagoga da escola onde eu estudei, ela cuidava do meu turno. E assim, se hoje eu sou professor, é graças a ela. Porque ela acreditou no meu sonho quando na quinta série cheguei para ela, né, na antiga quinta série, cheguei para ela e falei que queria ser professor de história e ela cuidava das minhas notas e ela fazia isso tudo acontecer, assim, é uma figura ímpar para mim, assim, uma figura que eu tenho um carinho muito, muito grande e assim que eu tenho uma admiração, um amor, sempre está nos meus pensamentos. Que bom que você está por aqui, tá? Muito bom mesmo. Feliz, felicidade. Paraná, né? Que legal. Que legal que vocês estão por aqui, tá? Um abraço para todo mundo aí da Lighthouse. Bom, vamos lá? Já tem um pessoal considerável aí chegando, mais gente vai chegando. Como eu disse, se você puder clicar no aviãozinho, mandar para algumas pessoas que você sabe que podem e que gostariam de ver isso, mandem aí para a gente poder ter mais pessoas. Lembrando que, um aviso que eu já dou no início da live, essa live vai ficar salva por 24 horas, depois de 24 horas entra outra live. Então, de 9 de hoje da noite até 9 de amanhã, você vai poder assistir essa live no horário que você conseguir melhor, tá? Eu estou salvando as lives para que depois a gente consiga dar para vocês um acesso master, não só essas lives. Eu não sei quem lembra, algumas pessoas aqui são novas, mas quem está aqui há um pouquinho mais de tempo lembra que eu botei, na verdade, 8 opções de educadores e vocês votaram em 4, né? O que vai acontecer é que, além de eu dar acesso a vocês a essas 4, né, eu vou dar acesso aos outros 4 que não foram votados, ou que foram votados menos. Então, o que eu estou preparando para vocês é um material sobre 8 principais educadores, né, que a gente vai trabalhar, na verdade, 8 não, né? Eu vou botar 10, porque tem 2 aqui surpresa. Tem o Santo Agostinho, que a gente vai falar hoje, que a gente vai falar no sábado, perdão, e vai ter um outro surpresa. Então vão ser 10 educadores com essas lives, né? Vão ser 5 lives aqui e mais 5 lives que não vão aqui pro ar, que vão ser exclusivas para esse pessoal. Enfim, eu estou preparando isso ainda. O Thiago, que está aqui presente, está comigo nessa ideia, para a gente poder ter esse conteúdo aí. Esse conteúdo está sendo salvo, tá? Isso é o mais importante de tudo. Ok? Bom, então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre Jean Piaget, né? Seu nome completo é Jean William Fritz Piaget. Piaget nasceu em Neuchâtel, na Suíça, em 9 de agosto de 1896, né? E morreu em 16 de setembro de 1980, em Genebra, tá? E é interessante a gente pensar porque Jean Piaget, ele não só era suíço, né? Ele não só era suíço, perdão, não só ele era né? Ele pensou educação, mas a sua formação efetiva não é educação, né? Ele não era um educador estrito sensu no sentido de pedagogo. Ele era biólogo e psicólogo, tá? E todo o seu trabalho foi baseado na epistemologia, ou seja, de como as pessoas aprendem, tá? A Débora botou aqui que dos 4 que ela votou, 3 não ganharam, tá? Então realmente você precisa, Débora. Acho que é Débora, não é seu nome, provavelmente. E é interessante a gente pensar porque Jean Piaget acabou se tornando um dos pensadores mais importantes aí, até porque a sua teoria, né? Lembrando que, eu vou explicar isso mais para frente, o construtivismo, do qual geralmente ele é aclamado pai, ele não conta só com as ideias de Jean Piaget, tá? O construtivismo pós-piagetiano, a gente tem Emília Ferreiro, que vai entrar nessa história, a gente vai ter propriamente Vygotsky, a gente vai ter Vallon, discutindo todos esses aspectos
do construtivismo, mas o construtivismo em essência, né, no seu caráter genético, epistemológico, que a gente assume de início, tem Jean Piaget como a figura principal, né? E a gente tem que entender que o construtivismo, mais uma vez, um parênteses aqui importante, peguem papel e caneta, tá? Se vocês virem os stories depois que vocês saírem daqui, vocês vão ver uma seguidora que fez assim, anotações preciosíssimas. Se vocês quiserem, cliquem lá, faça igual aquele aluno sem vergonha, sabe? Que não anotou nada e fala assim, posso tirar xerox do seu caderno? Vai que ela deixa, né? Se tirar uma foto, um print, alguma coisa assim. A sua teoria não é uma teoria pedagógica em si. O construtivismo não é uma teoria pedagógica somente. É uma teoria psicológica e também pedagógica. Então ela é a junção desses dois aspectos. Porque o que Jean Piaget vai se debruçar é como a teoria do conhecimento se desenvolve a partir das fases de desenvolvimento dos seres humanos, principalmente ali na infância até a adolescência, onde ele se debruça. De fato, Jean Piaget é uma figura ímpar na sua intelectualidade. Aos 10 anos de idade, Jean Piaget já publica um estudo, se eu não me engano, sobre aves. 10 anos de idade, um artigo científico ele publica. Aos 23 anos ele já está formado e tudo mais, e aí ele se muda e cuida efetivamente sobre esse desenvolvimento do saber das crianças. Isso é muito interessante mesmo, porque a gente não pode, ainda que você que esteja aí do outro lado, extremamente crítico de Piaget, extremamente crítico do construtivismo, não pode negar que há brilhantismo na pessoa de Piaget pela sua inteligência, né? O seu livro principal é Epistemologia Genética, ou seja, todo o estudo de Jean Piaget está baseado nos seus estudos genéticos enquanto biólogo. Então, mais uma vez aí, assim como a Maria Montessori, Jean Piaget parte de um aspecto biologista, né, da criança, e aqui mais uma vez a gente vai ter que analisar a antropologia filosófica desse pensador para a gente também entender como isso se relaciona, né? Desculpa o barulho aqui, eu desconectei o carregador aqui do computador. É interessante a gente pensar que Jean Piaget cuida, né, trabalha no instituto em Paris chamado Jean-Jacques Rousseau, tá? O que diz bastante aí sobre alguns aspectos filosóficos que a gente vai analisar. Mas é importante a gente entender que Jean Piaget então faz todo o seu trabalho baseado então na biologia, na genética e nos seus estudos relacionados a isso. Tá? Tranquilo até aqui? Uma biografia básica. Alguém tem alguma dúvida na parte biográfica de Jean Piaget? Jean Piaget morreu, né, em 1980, extremamente reconhecido, morreu tendo seu trabalho reconhecido em universidades europeias, norte-americanas, ganhando prêmios e tudo mais. Então, em vida, ele já era aclamado, né? Bom, podemos continuar? Dona Alessandra, talvez se a senhora apertar o botão de volume, o som aparece. Isso acontece às vezes, tá? Quando a gente entra, às vezes, no story, alguma coisa, a gente aperta o botão, ele aparece o som. Veja então, a teoria a teoria de Jean Piaget ela, né, conhecida como construtivismo, ela tem como base o desenvolvimento cognitivo da criança, ok? Basicamente, o que Jean Piaget vai focar é no desenvolvimento cognitivo da criança. E aí ele vai falar sobre 4 fatores essenciais para esse desenvolvimento cognitivo da criança, ok? O primeiro fator
essencial seria o fator biológico, ou seja, aquele que é relacionado ao crescimento orgânico e à maturação do sistema nervoso da criança. Ou seja, aqui ele está falando de sinapses e tudo relacionado ao crescimento orgânico da criança mesmo. À medida em que ela cresce em idade, em avanço biológico natural, isso é um dos aspectos essenciais para o desenvolvimento cognitivo da criança. O primeiro aspecto, então, essencial, o primeiro fator essencial é o biológico, ok? O segundo fator é o da experiência e dos exercícios, ok? O primeiro fator é biológico, o segundo é o fator de experiências e de exercícios, ou seja, esse fator ele é obtido na ação da criança sobre os objetos, ou seja, como a criança age, né, a partir dos materiais que ela é exposta, né, a partir das coisas que estimula, tá? Então ela vai obtendo isso a partir dos experimentos, das experiências dela e dos exercícios que ela faz a partir dos materiais aos quais a criança é exposta, tá? O terceiro, então vamos lá, o primeiro biológico, o segundo fator de experiências e exercícios. O terceiro fator essencial é o fator das interações sociais. Ou seja, para Jean Piaget, o desenvolvimento cognitivo da criança acontece à medida em que ela socializa por meio da linguagem da educação. Ou seja, a partir do momento em que ela está em grupo, que ela está entre outras crianças. Ok? O quarto fator essencial seria o fator de equilíbrio das ações. Ou seja, o que significa isso? Esse equilíbrio das ações está relacionado a você equilibrar, né, ou adaptar o meio e as situações. O meio e as situações. Como eu disse até então, Jean Piaget ele tem simpatia por Jean-Jacques Rousseau. E a gente precisa lembrar que Jean-Jacques Rousseau defendia, né, a teoria do bom selvagem, né, o mito do bom selvagem, aquela ideia de que o homem nasce bom e a sociedade, o meio, o corrompe. E isso é interessante porque Jean Piaget, como dito, ele é biólogo, geneticista, e a genética, via de regra, segue então e traz uma nova explicação para o darwinismo, que também parte desse princípio de que o meio seleciona, o meio ele influencia na vida dos seres. Então vejam que Jean Piaget acredita também que o meio e as situações devem ser equilibrados, até porque o meio influencia no desenvolvimento cognitivo da criança. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Todo mundo pegou os 4 fatores de desenvolvimento? Ou seja, biológico, de experiências de exercícios, interações sociais e o equilíbrio das ações. Tá bom? Bom. Perdão. Para Jean Piaget, o conhecimento, né, é resultado de uma construção pessoal do aluno. O professor ele é um mediador desse processo de ensino-aprendizagem, mas ele não pode ser entendido como um desenvolvimento, como resultado de um desenvolvimento estimulado pelo professor, mas um desenvolvimento próprio do aluno. Oi, peraí, Cristina está pedindo para eu repetir o biológico. O biológico ele é relacionado ao crescimento orgânico e à maturação do sistema nervoso. Ok? Então a gente precisa entender que o conhecimento para Jean Piaget, ele não é um desenvolvimento do aluno causado pelo professor, mas um desenvolvimento do próprio aluno. Ou seja, ele é construído, e aqui por isso a palavra o construtivismo,
ele é construído a partir de uma relação de descobrimento pessoal do aluno. Veja essa frase aqui de Jean Piaget. Olha que interessante. A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Homens que sejam criadores, inventores e descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo o que elas se propõem. Tá? Outra fase interessante de Jean Piaget, né, está exatamente nesse ponto aqui. Peraí, deixa eu abrir só abrir a imagem aqui. Ótimo. Professor não é o que ensina, mas o que desperta o aluno a vontade de aprender, tá? Ou seja, para Jean Piaget, o professor ele tem uma figura de mediação, mas não tem uma figura central dentro desse processo, até porque essa figura pertence à criança, tá bom? Piaget afirma que quando a criança interage com o mundo à sua volta, ou seja, com um meio, ela atua e muda a realidade que vivencia. Isso de maneira interna e externa. Ok? Tá todo mundo me acompanhando até aqui? Vocês estão comentando pouco, eu não sei se vocês estão entendendo ou não estão entendendo. Fale aí, por favor. Tá? Vamos botando a mãozinha. Isso é interessante porque a criança ela vai atuando e mudando a realidade que vivencia a partir de suas ações, né? E essas ações esquematizadas... Peraí, eita, poderia repetir sobre o professor? Então, o professor ele é mediador e ele não pode efetivamente, ele não é quem desenvolve o aluno, mas o conhecimento do aluno ele é desenvolvido por uma construção pessoal do aluno à medida em que ele tem contato com o meio e muda a realidade em que ele vive. Ok? Tá, vocês estão escrevendo, tá ótimo, então tá bom. Não é só para eu saber se vocês estão aí. Se vocês estão anotando, não tem problema. Então, assim, por meio de um esquema dessas ações de intervenção da realidade, a criança organiza e interpreta aquilo que está sendo praticado, tá? Então, assim, o que acontece é que a criança tem que adaptar as mudanças ocorridas ao meio que ela vive, né? E, consequentemente, surgem mecanismos necessários à elaboração de novos esquemas, que é a ideia de assimilação e acomodação, tá bom? Vou explicar isso para vocês. O que é a ideia de assimilação e a ideia de acomodação? Essa ideia é interessante, isso daqui é essencial dentro da ideia de Jean Piaget. Para Jean Piaget, e ele traz uma contribuição psicológica muito interessante, que é a ideia de que as crianças elas não raciocinam como adultos, né? Elas não são mini adultos. E elas vão se inserindo no meio, né? Em regras, valores e símbolos a partir da sua maturidade psicológica, e essa inserção vai acontecendo pela assimilação e pela acomodação. Ou seja, o que é a assimilação? A assimilação consiste efetivamente em incorporar objetos do mundo exterior aos esquemas mentais pré-existentes. Ou seja, a criança que tem a ideia... quando a criança, por exemplo, olha para um mamífero, tá? Ela vai pensar efetivamente em um animal que tem pelos, ela vai pensar num animal que mama, ela vai pensar num animal terrestre, ela vai pensar em animais mais complexos. Mas vejam, né, prestem atenção nesse... prestem atenção nesse processo. Então a criança ela tem esse conhecimento do que é mamífero. Então se você perguntar para uma criança que é mamífero, ela vai falar um rato, ela vai falar um macaco, ela vai falar o ser humano, ela vai falar, sei lá, qualquer outra coisa. Só que se você chegar para ela e falar para ela que uma baleia também é um mamífero, ela vai recuar,
correto? Por quê? Porque no processo de assimilação, ela entendeu que mamífero tinham características específicas, comuns. Mas, quando ela aprende que a baleia também é um mamífero, ela tem que então desenvolver o processo de acomodação. Ou seja, qual é o problema de acomodação? Ela não vai pensar, por exemplo, que a baleia tem pelos, porque a baleia não tem pelos. Ela não vai pensar na baleia como um ser que tem pernas, né? Que tem patas, por exemplo. A baleia não tem. Né? A baleia não é terrestre. Ou seja, então o que acontece é, se eu falo para uma criança pequena que baleia também é um mamífero, ela vai tentar acomodar, ela vai tentar fazer por assimilação o que a baleia tem a ver com mamífero. Isso não vai acontecer em primeira instância, mas aí ela depois vai ter que acomodar a baleia dentro desse sistema. Então, depois de aprender que a baleia não anda, que a baleia não vive na terra, que a baleia não tem pelo, ela vai ter que adaptar o seu conceito geral de mamífero para incluir o mamífero aquático, que até então ela não entendia, ok? Então veja que o processo, que o processo de acomodação se refere à modificação dos sistemas de assimilação por influência do próprio mundo externo. Ok? Deu para entender isso? Alguém tem alguma dúvida? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, para a gente continuar nessa ideia, então eu já expliquei para vocês o que é assimilação, o que é acomodação, correto? Então a gente precisa entender o seguinte: a criança, via de regra, ela sai de um sistema desequilibrado, segundo o construtivismo, para um sistema equilibrado. Esse é o processo de equilibração para Jean Piaget, tá? Ou seja, o ambiente social e o ambiente físico vão gerar oportunidades, vão dar oportunidades de interação entre o sujeito e o objeto, gerando esses conflitos, como eu disse, por exemplo, da baleia e do mamífero. E, consequentemente, isso vai ser reestruturado pelo sujeito das suas construções mentais anteriores. Ou seja, eu parto então para uma equilibração e surge então um indivíduo organizando o seu conhecimento. Mas um mau professor não interfere que não tem uma didática boa? Não, calma, a gente vai chegar nesse ponto, tá? A gente vai chegar nesse ponto destacado. Ou seja, é interessante a gente pensar que o equilíbrio, né, o equilíbrio dessas informações vai surgir quando o indivíduo organiza esse conhecimento. Por isso, Jean Piaget vai acreditar que a criança pode construir o seu conhecimento. Porque ela mesmo, por associação e assimilação e acomodação, ela vai transformando isso e vai transformando o seu meio, ok? Eu já vou trazer um contraponto disso para vocês não se perderem. João, mas esse conceito de mamífero foi ensinado? Isso porque ela não sabe por conta do nome para essa classe. A partir disso começa a assimilação? Então, a gente vai chegar nesses pontos, calma. Obviamente, Jean Piaget não está propondo um processo exclusivo de autoeducação. Tá? Ele não está falando que a criança consegue perceber tudo sozinha. E por isso o professor existe. Não há abolição do professor na sala de aula construtivista. Tá? Mas o professor reduz o seu espaço. E a gente já vai trazer o contraponto disso. O professor apresentou o que é mamífero, sem dúvida. Calma, eu não posso fazer a crítica agora, tá? Mas sim, o professor vai apresentar isso para ele. E de que forma ele vai apresentar a gente já vai chegar, tá bom? A partir dos estágios que a gente vai falar. A assimilação ocorre quando essas novas experiências e informações são introduzidas na estrutura cognitiva da criança, não havendo a modificação das estruturas mentais, né? E a acomodação, por sua vez, acontece quando a criança modifica as estruturas cognitivas para enfrentar o novo, né? Quando ocorrem esses mecanismos,
a criança encontra-se em estado de equilibração, ou seja, de ir fazendo esse equilíbrio. Beleza? Tranquilo até aqui? Eu sei que é muita coisa e eu vou tentar chegar, que a gente tem que correr, né? A gente sempre tem que correr, o tempo é nosso inimigo. Nesse ponto, Piaget é semelhante a Montessori, o professor não pode intervir, apenas mediar? Sim, exatamente. Essa percepção é igual em ambos, tá? Para Piaget, né, então a gente tem que entender que nesse processo de assimilação e acomodação, Piaget vai entender que a criança vai construindo o seu conhecimento a partir de si só, tá? Então, a partir da sua epistemologia genética, ele vai estabelecer estágios de desenvolvimento, tá? Estágios onde ele vai elencar como essa criança se desenvolve. Há, para Piaget, 4 estágios básicos de desenvolvimento cognitivo. O primeiro estágio é o estágio sensório-motor, que vai até os 2 anos, tá? A gente vai falar de cada um dos 4. Então você pode ir fazendo, se você está no seu caderno aí anotando, você pode fazer assim, estágio sensório-motor até 2 anos, e a gente vai dar a definição, depois eu vou dar do outro, tá? Então vamos lá. O estágio sensório-motor, que vai até os 2 anos, é uma fase onde a criança adquire a capacidade de administrar os seus reflexos básicos, para que então as suas ações possam se tornar vantajosas, ou seja, ele possa tirar proveito dessas questões. Então ele começa a entender as suas movimentações e a fazer isso de maneira com que ele tenha algum tipo de vantagem. Esse é um estágio que seria pré-linguístico, né? Ou seja, anterior à linguagem, e onde o bebê vai desenvolver por si só uma percepção de si mesmo e dos objetos à sua volta. Ok? O próximo estágio, que é o estágio pré-operacional, é o estágio que vai dos 2 aos 7 anos de idade, tá? Esse estágio, ele vai ser o estágio do surgimento da capacidade de dominar a linguagem. Então é o processo, é o período onde a criança começa a dominar a linguagem e a representação do mundo pelos símbolos, ou seja, ele não só conhece a linguagem, mas os símbolos que determinam a linguagem e os seus códigos também. A criança continua, e aí é interessante porque o que acontece é o seguinte: para Jean Piaget, esse aqui é um parênteses interessante, você pode escrever aí com a tua caneta cor-de-rosa com glitter, é que para Piaget o desenvolvimento epistemológico da criança é o desenvolvimento do abandono do egocentrismo, tá? Ou seja, para Jean Piaget, a criança até o final ela está aos poucos aprendendo a abandonar o egocentrismo, beleza? Então, ou seja, veja, esse processo de 2 a 7 anos é o processo onde a criança ainda continua egocêntrica, né? Veja, o período anterior a criança está querendo ver como ela tira vantagem da sua coordenação motora, das suas ações. Aqui a criança continua egocêntrica porque ela ainda não é capaz moralmente, segundo Jean Piaget, de se colocar no lugar da outra pessoa. Para Jean Piaget, uma criança entre 2 e 7 anos ela não tem a capacidade moral da empatia. Ela só é efetivamente egoísta e só busca os seus próprios interesses ainda. O terceiro estágio seria o estágio das operações concretas, né, dos 7 aos 11 e 12 anos, tá? A marca desse estágio é a aquisição, é você adquirir a noção de reversibilidade das ações. Ou seja, para Jean Piaget, uma criança entre 7 e 12 anos começa a perceber que as suas ações elas não são definitivas, elas são reversíveis, elas podem ser refeitas, elas podem ser desfeitas. Surge então a lógica nos processos mentais e a habilidade de separar os objetos por similaridades e diferenças. A criança já pode dominar conceitos de tempo, de número, de espaço, agora não só espaço no sentido físico, mas também relacionado ao tempo, ok? E a criança que ela começa a perder o seu egoísmo. Bom,
A partir dos 12 anos até o final da adolescência, a criança, né, ela começa a fazer então um processo de abandono das operações formais, efetivamente, tá? Peraí. Que é o estágio chamado operatório formal. O operatório formal, ele é a partir dos 12 anos, e nessa fase o adolescente que consegue já utilizar um raciocínio hipotético dedutivo, elabora as suas hipóteses e começa a alcançar uma abstração e entende que a linguagem é de importância extrema, pois somente com ela pode formular essas hipóteses e realizar suas pesquisas, ok? Vivian Berzambier. Nesse ponto ele contraria Jean-Jacques Rousseau. Não. Por que ele contraria Jean-Jacques Rousseau? Depois você me fala por quê, tá? Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu cada uma das fases? Ou seja, a primeira fase é tudo pelas sensações, movimentos, né? Ou seja, aquilo, as suas primeiras ações, os reflexos básicos, né? A criança começa a desenvolver o seu sistema nervoso, né? Mas ainda não consegue pensar nas suas consequências, né? O pré-operatório, então a gente vai falar de uma criança que começa a desenvolver capacidade simbólica, entender palavra, mas ainda não compreende reversibilidade. Então, para ela dificilmente vai entender que 6 mais 1 é igual a 7, 7 menos 1 é igual a 6, porque o pensamento da criança é muito animista, né? Ou seja, ela vai vai conseguindo dar vida a seres inanimados, né? Enfim, e é extremamente egocêntrica. Mas aí o ponto é o seguinte, você tem que entender o seguinte: quando ele fala egocêntrica, a criança está exposta ao meio o tempo todo. Gente, olha só, vamos lá. Jean-Jacques Rousseau, ele defende o bom selvagem, ok? E aí ele defende então que o fundamento da desigualdade entre os homens se dá pelo fato de que o meio que vai impondo essas coisas faz com que os homens sejam egocêntricos, então eles precisam abandonar isso. A criança não nasce perfeita. Tá, peraí, vamos lá. Quando a gente fala que o nasce bom, a gente está falando que a criança inerentemente é boa. Mas ela é exposta ao meio imediatamente, porque ela já é posta em sociedade, ao menos que ela tenha sido jogada na floresta, sozinha. Entendeu? A criança se torna egoísta pelo meio. É isso que vocês precisam entender. É isso que talvez esteja fugindo um pouco a vocês. Tá bom? Se vocês entenderem que Jean-Jacques Rousseau está falando sobre inocência de crianças, não é isso que Jean-Jacques Rousseau está falando. Jean-Jacques Rousseau não fala isso. Inclusive, ele vai falar que justamente por causa dessa desigualdade entre os homens, por causa disso, é que as crianças e até os próprios animais, elas já começam nessa ferocidade e nesse problema, né? Enfim, nessa decadência. Ok? Todo mundo entendeu isso? Bom, vamos lá. Operatório formal 12 até o fim, os adolescentes elaboram hipóteses com base no uso da linguagem em símbolos, né? Operatório formal, capacidade de criar hipóteses, dedução, valoração da linguagem, exato, né? Então a gente precisa entender que nesse final é o domínio do pensamento lógico dedutivo, né? Isso implica em relacionar conceitos abstratos, relacionar hipóteses, tá bom? Vamos continuar então. Gente, essa live está muito grande, porque ainda tem coisa para falar. Para Jean Piaget, então, aí eu quero falar só sobre mais um aspecto, que é o aspecto da linguagem, né? Como ele se relaciona à linguagem, e também depois o professor para a gente entrar na crítica, né? Para Piaget, a linguagem, então vocês veem que a linguagem ocupa um espaço central na obra de Piaget, mas a linguagem não é suficiente para explicar o pensamento.
uma vez que o pensamento ele tem raízes na ação e nos mecanismos sensório-motores, tá? Que é aquela primeira etapa, né? A origem do pensamento é anterior à linguagem e independente dela. E a linguagem, então, é uma construção da inteligência e tem origem no estágio sensório-motor quando se inicia a função simbólica. Ou seja, a criança, o pensamento, para Jean Piaget, ele é anterior à linguagem, uma vez que o pensamento ele acontece antes disso tudo. Ou seja, as estruturas de linguagem não são ofertadas pelo meio ambiente, mas sim concebidas pelo nascimento e desenvolvidas no dia a dia. O que Piaget está afirmando aqui é que o desenvolvimento da linguagem é um processo de equilibração progressiva, ou seja, uma permanente passagem de um estágio de menor equilíbrio para outro. Tá? Entenderam isso? Ou seja, Piaget denomina que a fala privada, que a fala em si, né, a fala que se desenvolve a partir da linguagem, é uma fala egocêntrica, uma vez que a função simbólica não está desenvolvida inteiramente. Ou seja, a criança, à medida que vai aprendendo a falar, é uma fala egoísta, né? Ela não está entendendo exatamente todos os símbolos e tudo mais. João, tá? Me explica isso, como se relaciona à alfabetização e ao processo de aquisição da linguagem. Para a gente entender o construtivismo, né, a gente precisa entender essa concepção, né, do construtivismo. A gente precisa entender que a criança, como a criança percebe a língua escrita, tá? A língua escrita para a criança no construtivismo tem uma função diferente, uma vez que para a criança a língua escrita é algo totalmente alheio, do qual ela não é um processo natural de aquisição. A criança não adquire naturalmente o processo de escrita, tá? Jéssica, nesse sentido é que argumentam que a criança não pode ser obrigada a dividir o brinquedo, pois não sabe se expressar corretamente. É isso, tá? É isso. Isso é interessante porque os alfabetizadores, por entenderem isso, né, devem compreender que as produções das crianças seriam sempre, a partir da concepção piagetiana, sempre genuínas, indicadoras de progresso e nunca de erros. Tá? São os que a gente chamaria de erros construtivos. Para o construtivismo, a criança, o processo de aquisição, de alfabetização, né, de escrita, de literacia, nesse sentido, na verdade nem de literacia propriamente, mas de escrita, não pode ter correção, porque cada processo desenvolvido para a criança é um processo de progresso, sempre. Então, se a criança escrever casa com Z, você não deve corrigir, porque aquele é um processo de progresso, tá? Então aqui o construtivismo também faz aquele eco que a gente falou ontem de Montessori, tá? O professor deve criar desafios para os seus alunos em contextos que façam sentido para eles e estimular uma espécie de criticidade, pesquisa, discussão e debate. Para Jean Piaget, esse processo de crítica, de pensamento crítica, de debate, deve vir desde o princípio, desde o início da educação, e não só em um período a posteriori, né? Então, o construtivismo defende que as crianças na educação infantil já devem ter contato com a língua escrita, né? E a partir dessa descoberta, né, da leitura, da língua escrita, os processos que vão ocasionando essas mudanças nas concepções infantis devem ser ligados aos seus conflitos de interação entre sujeito e objeto, né? A sala de aula, então, ela deve ser enriquecida com atividades que englobem discussão e reflexão e tomadas de decisão, e os alunos, então, devem então buscar essas interações. Ou seja,
No ambiente alfabetizador, a leitura e a escrita estão juntas, diferentemente de Maria Montessori, que a gente viu antes, que uma coisa é separada da outra. Montessori vai entender que primeiro vem a escrita e depois vem a leitura, diferentemente de Jean Piaget, que defende essas duas coisas juntas, ok? Então a gente precisa entender que essa discussão nesse ambiente vai começar a partir disso, e aí Emília Ferreiro, que é aluna de Jean Piaget, vai aprimorar essa discussão sobre alfabetização, e aí a gente depois pode pensar em falar sobre alfabetização. Voltei, desculpa. Como Emília Ferreiro... Desculpa, deu uma oscilação aqui. Como Emília Ferreiro... como Emília Ferreiro aprimora esse processo alfabetizatório, tá? Tranquilo até aqui? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Não? Podemos continuar? Em casa e na escola o compartilhamento é estimulado. Pode esclarecer? Eu não entendi qual é a pergunta da senhora, dona Alessandra. Tipo uma autopercepção? Sim, autopercepção. No sentido que argumentaram, nesse sentido que argumentaram, tá? Será que a gente já leu? Vamos continuar. Bom, tranquilo até aqui? Algum questionamento? Sim, não, Alessandra, mas eu não entendi o seu questionamento. E existe avaliação e de que modo? Sim, sobre o egoísmo você vai trabalhando porque o professor vai ser mediador dessas questões sociais, assim como em Montessori, tá? O professor ele não é efetivamente um transmissor de aprendizados, mas ele é alguém que media esse aspecto social. Calma que a gente vai chegar lá, Ana Hélia, tá? Bom, a obra a questão da leitura é que para Jean Piaget a leitura e a escrita devem estar juntos nesse processo. Tá bom? Andressa Celari. A ideia dos debates remete ao marxismo? Calma que a gente vai chegar na parte da crítica. Vocês já estão pulando esse processo, tá? A gente vai chegar lá. Eu vou terminar de fazer a exposição para a gente então chegar na crítica, tá? A obra de Piaget, então, nos leva à conclusão de que, em primeiro momento, a educar crianças não é efetivamente transmitir conteúdos, transmitir algo, mas favorecer um meio para as transformações e construções dos conhecimentos, tá? Então, a gente precisa entender que Jean Piaget vai defender, né, que as crianças, né, de 2 anos em diante, ali, desde que a gente chamaria, né, de pré-maternal, maternal 1, qualquer coisa assim, é que a criança vai fazendo isso por descoberta, por sua liberdade de conhecer e pelas suas próprias construções. Ou seja, a capacidade da criança de desenvolver aquilo que ela vê. E ela mesma será capaz de também identificar os seus erros. Até porque, nesse processo, não há efetivamente erro, mas há progressos. A todo momento em que uma criança fala, ainda que aquilo não corresponda totalmente à realidade, é a leitura da realidade, como a criança adequa aquela realidade a si mesma, né? A partir das suas ações no meio. Ok? Deu para entender isso? Então, Jean Piaget vai encontrar aí grande apelo, principalmente em escolas, mais uma vez, até o ensino fundamental 1, né, até o 5º ano, isso vai ter apelo, mas a partir do 6º ano é difícil encontrar escolas piagetianas ou construtivistas de todo, tá? Apesar do que a gente, é que eu estou falando de estrito senso, onde você deixa toda essa liberdade. Então vamos lá, a pergunta é, João, qual é o mal do construtivismo? Ou por que você, como cristão clássico, né, com a sua metodologia, por que o construtivismo está separado? Primeiro porque todo o processo de
de Jean Piaget está centrado, né, para não repetir essa palavra, vou mudar. Todo o processo de Jean Piaget está fundamentado no pedocentrismo. O que é pedocentrismo? Né? Ou seja, é a centralidade da criança. A criança é o grande protagonista de todo esse processo educacional. Ok? Sempre me perguntei como uma criança que não é corrigida em suas falhas ortográficas, quando é que ela aprende a escrever. Eu vou falar como é que é. Paulo Freire, a evolução para manter isso vivo além do ensino fundamental. Calma que a gente também foi ver isso, Jéssica. Então a gente precisa entender que o construtivismo parte de um pedocentrismo e o pedocentrismo ele é problemático, como a gente já viu, porque a gente põe a criança no centro achando que por ela ter capacidades no seu desenvolvimento genético, ela por si só conseguirá perceber os seus erros, conseguirá fazer, e o professor vai perdendo o seu protagonismo. Né? É interessante a gente pensar que para Jean Piaget, diferente de Montessori, a sala não é toda do tamanho da criança necessariamente, mas a sala ela também não é o ambiente do professor, ela é o ambiente da criança, ela é o ambiente onde a criança faz as suas descobertas. O problema desse modelo, apesar de trazer contribuições interessantes sob pontos de vista de desenvolvimento psicológicos, desenvolvimentos genéticos, a gente não pode pensar que a criança, por si só, consegue fazer associações do meio sem que ela tenha, antes de tudo, recebido informações de outrem. Veja, preste atenção. E aí o Murilo, ele meio que matou o ponto aqui da situação, que é o seguinte. Veja, a pergunta dele foi, mas quem ensinou para a criança o que é mamífero? Tá? Quem ensinou para a criança aquilo que é mamífero? Porque uma criança, ela não... Veja, uma criança não consegue pegar o reino animal, tá? Ela não consegue pegar o reino animal e, por pura inferência, né, e dedução, consegue categorizar, no sentido filogenético, os animais, correto? Ao menos que ela seja um gênio. Ela não vai chegar e falar assim, nossa, veja, o leão, o rato, o coelho, o morcego, o humano e o macaco dividem as mesmas... Porque, assim, em teoria, eu não preciso, de acordo com o construtivismo, eu não preciso necessariamente falar para ele sobre o reino animal. Se eu apresento vários mamíferos para ele, ele será por si só capaz de fazer as suas assimilações e acomodações. Mas o problema é que isso não acontece. Quem tem filho e quem educa sabe que isso não acontece na prática. A criança ela vai criando, a partir dos seus conceitos ou dos seus preconceitos e do senso comum, coisas que ela ouviu, definições que foram feitas para ela. Porque o estágio, esses estágios, né, que correspondem basicamente ali aos estágios sensório-motor, pré-operatório, né, e operatório concreto, efetivamente, né, na verdade, vamos botar aí os estágios pré-operatório e operatório concreto, é o estágio que corresponde necessariamente ao processo de a criança estar aprendendo o significado das coisas. O que as coisas significam. Então, vejam, nesse processo, para uma criança construir um conceito de mamífero, antes ela precisou de estabelecer o que são os símbolos, as palavras e os seus significados. Então ela não construiu isso por si só, porque não é possível que ela por si só consiga perceber coisas que por mais de milênios foram construídas por vários e vários outros pensadores. O princípio que Jean Piaget assume aqui é o princípio da tábula rasa de Jean-Jacques Rousseau, de que a criança, e esse é o princípio do bom selvagem,
tá? Por isso que eu falo para vocês que é sempre importante a gente não gravar alguns conceitos como se eles fossem definições do Brasil Escola, tá? O princípio do bom selvagem está no princípio da tábula rasa. Os homens são tábulas rasas e as suas percepções do meio e o próprio meio vai marcando essa tábula, tá? Isso significa uma tábula rasa. Então, as marcas, as coisas que acontecem na vida desse ser está relacionada necessariamente com aquilo que a sua tábula rasa está sendo marcada. Mas a gente, como cristão, não acredita nisso, porque a gente sabe que o homem já nasce maculado pelo pecado. Logo, as suas escolhas, né? E aí eu vou concordar com Jean Piaget que os homens são egoístas por si só. Mas Jean Piaget vai acreditar que o processo de egoísmo ele é abandonado pela simples maturação e percepção da realidade. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade porque a gente sabe também que não é possível que alguém consiga, por si só, abandonar aspectos de egoísmo. Porque o egoísmo é colocar-se no centro de todas as coisas. E isso é natural de todo ser humano. O processo empático não se dá por maturidade. Porque se fosse assim, os adultos seriam naturalmente empáticos. E eles não são. Porque a empatia, ela não é um processo... O processo de se colocar no lugar do outro não está num processo genético, mas antes num processo moral de transformação e de aquisição dessa moral. O que eu quero dizer nisso tudo é que, para que o aluno conseguisse fazer as simulações e acomodações sobre mamíferos, alguém precisou transmitir para ele o que era mamífero. Para que ele pudesse entender que o egoísmo não é certo, não bastaria que a sua genética se desenvolvesse, mas precisaria alguém transmitindo para ele valores morais e éticos de que o egoísmo, dentro do bem comum, não pode permanecer. Ok? Gimália, você considera que o problema da tábula rasa é que não inclui a mácula do pecado ou que não considera que temos um conhecimento inato? Vamos lá. O problema da tábula rasa, primeiro, é pensar que a gente é uma tábua lisa, sem nenhuma marca, como se a gente não fosse concebido em pecado, como diz lá o Salmo 139, né? Ou seja, a nossa concepção é pecaminosa, a gente já nasce pecador, a gente já nasce com inclinação para o pecado, tá? Isso é claro. Então, o que acontece é... E aí você entrou num outro processo, um processo mais platônico de conhecimento inato, da gente ter conhecimento prévio e não. Vamos com calma, mas via de regra a gente precisa entender que o conhecimento ele é adquirido, a gente tem a imagem de Deus, tá? E a imagem de Deus é que nos permite adquirir conhecimento, tá? Esse é o primeiro ponto. A gente não precisa agora entrar numa discussão mais platônica epistemológica, porque isso exigiria muita coisa nossa. Mas, via de regra, o principal problema da tábula rasa é do pecado. Tá? Jadson Araújo. No Salmo 51 ele fala sobre o seu pecado, mas também no Salmo 139 ele fala sobre isso. Tá? Tranquilo até aqui? A gente pode continuar? Danilo. João, por gentileza, repete como o conhecimento é construído na perspectiva pegetiana. Tá? O conhecimento ele é construído pelo seguinte aspecto. Tá? Ele é construído a partir da interação, né, da criança com o mundo à sua volta e como ele atua interna e externamente e muda a realidade que ele vivencia, tá? Essa seria uma definição de adquirir, de conhecimento construído, tá? Bom, gente, tá acabando o tempo, vamos continuar na próxima pra gente encerrar, tá? Então, todo mundo que tá aí, fica aí que a gente vai pra próxima. Tchau, tchau.